Olá, eu sou o Jorge Bego, psicólogo organizacional e responsável pelas áreas de treinamento, qualidade e comunicação aqui do Grupo Anova. Dando continuidade à série de língua portuguesa, hoje vamos falar em tom de voz, mas não é qualquer tom de voz. Vamos falar também a respeito de outros pontos que vão além do que falar bem, escutar bem, negociar bem e etc. Mas para entendermos melhor sobre esse tema, é importante entendermos que cada pessoa possui uma história de vida, suas vivências, dores e prazeres, o que faz com que cada indivíduo tenha uma percepção de mundo e que coloquemos nossa personalidade frente à nossa essência, fazendo assim com que uma máscara nos defina. O bacana aqui é entendermos que, embora cada um tenha uma definição prévia de si mesmo, ou pelo menos deveria ter, não podemos deixar com que o nosso lado explosivo nos segue e faça assim, então, com que tenhamos falha no nosso ambiente de trabalho. Ou até mesmo que a nossa passividade nos paralise frente a um embate que muitas vezes é necessário quando falamos em acordos. Para falarmos mais sobre esse tema, eu te convido a escutar comigo uma ligação e vamos esmiuçar cada detalhe dela, entendendo assim como podemos fazer para domar o nosso lado rebelde e o nosso lado submisso. Esse contato foi feito em uma de nossas carteiras e algumas modificações aconteceram, tais quais voz, nomes e dados sensíveis. O intuito não é expor ninguém, mas sim usar os nossos contatos para melhorar os nossos atendimentos de maneira mais saudável. Eu vou voltar para a empresa e lá nós vamos falar a respeito dessas ligações. Então, vamos a ela. Alô? Josi? Oi. Quem tá falando? Tá, Nala, representante de tudo bem? Tem algumas informações para te passar do Josi. Pode me informar os 3 primeiros dígitos do CPF? Muito obrigado. A referente do cartão tem atraso a 702 dias. O valor original dele, Josi, desculpa, ele tem atraso a 127 dias, 702 é o seu CPF, tá bom? Valor original 569,52, atualizado 617,72. Primeiro um desconto para só quitar toda a sua dívida. Posso te passar o valor de desconto? Pode passar. Fica um valor de R$ 444,23. Você consegue efetuar esse pagamento? Olha, tá ótimo mesmo esse valor, só que eu só recebo no fim do mês. Depois do dia... Entendo, mas a senhora não teria nenhum valor nem no parcelado ou um cartão de crédito para quitar sua dívida? E a partir do dia 11 os valores vão ser atualizados com juros e multas. Não consigo, porque anteontem eu fiquei desempregada. Ontem de ontem? Anteontem eu fiquei desempregada. Entendo, mas a senhora não vai receber nenhum seguro? Oi? A senhora não vai receber nenhum seguro? Não. A senhora trabalha em estrada? Não. Entendo, a senhora vai receber algum auxílio do governo, sabe informar se a senhora já está indo atrás. Que assim, o seu contrato ele está em atraso há mais de 647 dias, porém conosco está 127 dias de atraso. A senhora sabe que a senhora tem mais de um ano devendo essa dívida, né? Mais de 2 anos, no caso, devendo sua dívida. Eu tô devendo? Isso. Não, negativo. Tô devendo só desde novembro. Foi em novembro que eu não consegui pagar. Não tem mais de 2 anos, não. Totalizando está dando 647. Não. Entendeu? É Está devendo negativo. sua dívida desde o atraso. Não é Aqui negativo. no nosso Eu dia não 30 paguei do desde 5 de novembro. Como é que 2022. já tem mais de 2 anos? Não existe. Desde 2022 sua dívida está conosco. 2020? A senhora faz a 2022. A senhora faz acordo, Não. paga uma parcela, quebra. Faz acordo, paga uma parcela e quebra. Mas como? Se eu tirei esse cartão em outubro do ano passado, como que eu tô devendo desde Não, 2022? aqui no nosso sistema ele consta a 647 dias de atraso. Não, então tem algo Eu vou errado colocar a aí. informação no sistema que a senhora está sem condições do momento. A senhora, no caso, está desempregada, né? Sim, eu tô desempregada, mas eu quero que vocês revisem isso, porque eu não tenho esse cartão desde 2022. Eu tirei em outubro esse cartão. Então, o seu contrato ele está aqui desde 2022. Está mostrando no sistema, entendeu? Então tem algo de errado. Tem algo de muito errado aí. Tá bom, então. Vou colocar a informação no sistema que está errado e tentar finalizar para verificar a data correta, tá bom? Sim. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada. Na situação 1, o operador inicia o contato informando que a cliente está com 702 dias em atraso. Depois, pede desculpas e fala que são 127 dias. Na situação 2, logo no início do contrato, o agente alega que a devedora possui 702 dias em atraso. Depois, diz que são 127 e após 647 dias. Aqui nós vemos a tremenda falta de atenção.
Falta de atenção em verificar a quantidade de dias em atraso. Na ligação original, nós conseguimos identificar que o operador ele entra nessa ligação com um mar de sorriso, o que nos leva a entender que ele não realizou a análise correta da situação, antes de falar sobre os dias em atraso. Aproveito aqui para dizer que caso a sua carteira possua algum outro sistema direto do contratante, é sempre válido que olhemos esse sistema com maior atenção. Como trata-se de um sistema do contratante, é muito mais viável que as informações de lá estejam com maior assertividade. O NEL, o sistema interno, ele pode apresentar alguns erros devido às importações. Se em algum momento você ficar com alguma dúvida, chame o seu supervisor e peça auxílio. Outro ponto da ligação, nós conseguimos identificar aí mais falta de atenção, porém, aqui eu já começo a mesclar a negociação. A situação da ligação que nós escutamos foi a seguinte: o operador fala do valor atualizado, que era de R$ 617,22, do valor gasto, que era de R$ 569,52. Este valor foi gasto pelo cliente na época em que ele utilizou o cartão. E em seguida ele já verbaliza o valor com desconto de R$ 444,23, num total de R$ 172,99 de desconto. Mas quem pediu esse desconto? O importante é entendermos qual a situação de cada cliente, ou seja, de acordo com a faixa de atraso de cada um deles. Aí sim, passamos os descontos e valores personalizados para cada situação. Nesta carteira, especificamente, o nosso contratante pede para que iniciemos e passemos o valor à vista. Após a negativa por parte do cliente, o valor à vista ele volta, mas parcelado. E assim por diante. É importante que em quaisquer carteiras de atuação, o agente ele entenda que a regra do negócio ela é única. Só assim ele vai conseguir persuadir o cliente inadimplente a fechar e honrar o acordo feito por você, como representante da empresa. No meio da discussão, o operador desiste do contrato alegando que irá inserir um sistema que a cliente está sem condições. Aqui, neste momento, caberia muito mais argumentações. Caberia, na verdade, uma quebra de objeções, como por exemplo, a senhora me informou que perdeu seu emprego anteontem, correto? Se o trabalho foi perdido anteontem, por qual motivo a pendência não está sendo paga há 127 dias? Te pergunto isso para entender a sua situação e verificar, dentro do cenário, como posso te ajudar. Como te informei, podemos verificar algumas propostas parceladas. Aguarde um momento que eu vou verificar e retorno com os valores. Caso ainda exista recusa por parte desse cliente, você também pode alegar da seguinte maneira: senhora, vamos tentar então um valor de exceção. Eu vou te explicar como esse valor funciona, essa modalidade ela é única e seguimos daqui para frente, tudo bem? Aqui é importante entender bem os cálculos, se existe essa possibilidade para a sua carteira e nos despir de opiniões pessoais. O intuito é resolver o problema do cliente e não criar outros problemas a partir do seu julgamento. O operador realiza as seguintes perguntas: a senhora consegue efetuar esse pagamento? Após a negativa do cliente, entendo, mas a senhora não teria nenhum valor, nem para um parcelado, ou um cartão de crédito para quitar a sua dívida? Sabemos que a sondagem é o melhor caminho para uma negociação de sucesso, mas quando unimos a sondagem com a assertividade, a probabilidade de conseguirmos fechar um acordo, ela é muito maior, e esse acordo precisa ser efetivado. Afinal, o importante não é fechar um acordo, mas sim convencer o cliente a fazer o pagamento. Em resumo, ler os históricos anteriores ao seu contato é de extrema importância para que possamos ir direto ao ponto. Identifique o motivo pelo não pagamento ou o motivo de quebra dos pagamentos anteriores, ou até mesmo fechar o melhor acordo com o seu cliente indo diretamente ao ponto principal. Tudo que eu acabei de falar até agora, ele é possível através da leitura das ocorrências e a lapidação do que perguntar pautado do que lemos em história. Não adianta nada termos as informações acessíveis se não a utilizarmos de maneira coerente. Então, antes de sair disparando ao seu cliente uma avalanche de perguntas soltas e sem real sentido, utilize as descrições
como forma de entender todo o histórico do seu cliente conosco e fazer as perguntas corretas, sendo abertas ou fechadas para o nosso acordo com a necessidade dele naquele momento, mas sempre investigando o cliente e eliminando quaisquer ralos que possam dar a entender que ele pode ou não realizar o pagamento de acordo que fechamos no caso de sucesso. Nem sempre vamos conseguir fechar todos os acordos, mesmo seguindo todas essas dicas, mas no caso de uma negativa, é de extrema importância e necessidade que nós possamos deixar o cliente com aquela pulguinha atrás da orelha, fazendo com que ele entenda que quanto mais tempo em atraso, mais ele terá que pagar. O cliente alega que ficou desempregada anteontem e o operador fala, antes de ontem, trabalhamos com nossa oralidade. Sendo assim, é mais que importante conhecer o básico de nossa língua-mãe. Neste caso, o correto é anteontem e não antes de ontem. Esse termo não existe. A atenção vai além de jogar palavras amontoadas para encher o cliente de situações, cálculos ou manifestações de cobrança. De acordo com a pesquisa realizada por um grande banco tradicional, 85% dos clientes alegam que não fecham acordos ou até fecham, mas não pagam, justamente porque quem liga para realizar a negociação não sabe expressar, não sabe falar de maneira clara e de fácil entendimento. A linguagem também é um ofensor. Se coloca no lugar do cliente. Se você estivesse passando por um período de dificuldade financeira e uma empresa especializada em cobrança te ligasse, com um representante falando de maneira errada, você fecharia um acordo? Acreditaria na idoneidade dessa empresa ou da pessoa que a representa naquele momento? Após ser questionado sobre os dias divergentes em atraso, o agente finaliza demonstrando que não está disponível para auxiliar a cliente na resolução da pendência e na explicação do tempo em atraso, que não faz sentido. Segundo a cliente inadimplente, claro. Já no final do contrato, aqui vale ressaltar que esse fim de ligação foi prematuro, vindo por parte do operador, uma vez que, já que não existia uma ligação de acordo, mas sim uma discussão passiva-agressiva de ambas as partes. A essa altura, a cliente usou a divergência dos dias em atraso e usou como escudo para não fechar o acordo. Rebatendo o que era passado para ela, notamos então que a ligação passou de cobrança para desconfiança e o caso não foi resolvido. Para finalizar, é importante entendermos que muitos de nós somos condicionados a escutar para responder o que é um erro. O ideal é escutarmos para resolver a situação, mas isso só é possível através de uma escutativa. A oratória, como já mencionado anteriormente, serve para que possamos nos expressar bem, falar de maneira clara e expor nossos pontos de vista da melhor maneira possível, sem uso de agressividades, bem como prega o discurso da comunicação não violenta. Assunto que iremos falar em um outro momento. Espero que aqui possa ter ficado claro que o nosso dever é atender os clientes sem a necessidade de correria, sem precisar impor situações irreais ou colocar nossos achares à frente de situações que não são nossas. Dar e manter atenção junto a nossos clientes é premissa básica para que possamos ter maior sucesso do que almejamos enquanto seres humanos. Hoje estamos na posição de negociadores, mas e amanhã? Fica essa reflexão para finalizarmos hoje esse tema. Até a próxima e sucesso em seus negócios!